Olá, bom dia, tudo bem? Deus abençoe. Vamos começar então, vamos retomar a nossa leitura, releitura da obra Divino Espírito Santo, Nunca Estamos Sozinhos. Volto a dizer que essa releitura é para identificação de alguns possíveis e eventuais erros de impressão. Essa obra foi publicada pela editora Literando. Eu, assim que terminar a revisão, eu identifiquei alguns erros de impressão e vou estar encaminhando para ela para que ela possa efetuar as correções e republicar o livro. Nós paramos então na página 92. Retomaremos então a partir da 93. Antes, porém, vamos fazer a nossa oração, rogando a intercessão de Nossa Senhora Virgem Maria, Nossa Senhora Auxiliadora, Madre Teresa de Calcutá, Santa Faustina, Padre Pio de Petrutina, São Domingos Sávio, Dom Bosco, Santa Rita de Cássia, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Dulce, assim como de todos os santos, anjos e arcanjos de Deus, para que intercedam por nós e pelo mundo inteiro, que intercedam também pelas almas do purgatório, pelas almas esquecidas, pelas almas agonizantes, pelas vítimas inocentes do conflito no Oriente Médio entre faixa de Gaza e Jerusalém, Ucrânia, Rússia, agora também o conflito está se disseminando também, está se ampliando para o Líbano. Isso é muito triste, né? Eu fico muito preocupado com tudo isso. E que Nosso Senhor também tenha misericórdia de nossas famílias, de nossos amigos, de nossos inimigos, assim como de todos aqueles espalhados pelo mundo inteiro. Que Ele também, com a intercessão de São Rafael, possa nos curar de todas as enfermidades, do corpo e da alma. E por fim, que todos os infortúnios que eventualmente possamos passar, que sejam minimizados e, se possível, que eles sejam retirados de nós, como o fardo que sai dos nossos ombros. Vamos então, estamos reunidos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Bom, vamos lá então.
Página 93. Definições teológicas. Teologia patrística. Os padres da Igreja contribuíram significativamente para a compreensão do Espírito Santo. Eles discutiram extensivamente sua divindade, sua relação com o Pai e o Filho, e seu papel na vida da Igreja e na salvação individual. O Espírito Santo foi afirmado como uma pessoa da Trindade, procedente do Pai, e em algumas tradições também do Filho. Teologia escolástica. Na era medieval, teólogos como Tomás de Aquino ofereceram uma abordagem sistemática para entender o Espírito Santo, apoiando-se na filosofia para explorar sua natureza e obra. Aqui, o Espírito é muitas vezes discutido em termos de sua processão, emissão, conceitos que tentam capturar sua relação única com as outras pessoas da Trindade. Teologia moderna e contemporânea. Teólogos do século XX e XXI têm examinado o Espírito Santo através de lentes diversas, como o feminismo teológico, teologia da libertação e ecumenismo. Tais perspectivas expandem o entendimento tradicional, explorando como o Espírito Santo pode ser uma força para a justiça social, inclusão e unidade. Ao mergulhar nessas definições bíblicas e teológicas, adquirimos uma visão mais rica e completa do Espírito Santo. Elas nos mostram que o Espírito não é apenas uma entidade a ser definida doutrinariamente, mas uma realidade viva a ser experimentada na vida dos cristãos e da comunidade eclesial. Contexto histórico. O entendimento do Espírito Santo não é estático, ele evoluiu significativamente ao longo do tempo, moldado por contextos culturais, políticos e sociais variados. Situar as definições bíblicas e teológicas do Espírito Santo em seu contexto histórico pode oferecer insights valiosos sobre a evolução desse entendimento e sua relevância em diferentes épocas. Período bíblico. Durante o período bíblico, as concepções do Espírito Santo foram influenciadas pelo contexto judaico-romano. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus era visto mais como uma força divina do que uma pessoa. O contexto do Novo Testamento, particularmente a era apostólica, marcou uma mudança, enfatizando o Espírito Santo como uma pessoa da Trindade e seu papel na vida dos cristãos. Patrística e concílios ecumênicos. O período patrístico foi um tempo de grande debate teológico, particularmente em torno da natureza de Deus e da Trindade. Os concílios ecumênicos, como o de Nicéia e o de Calcedônia, ajudaram a estabelecer doutrinas ortodoxas sobre o Espírito Santo, influenciados pelos debates filosóficos e teológicos da época. Idade Média. Na Idade Média, a teologia do Espírito Santo foi refinada e sistematizada, especialmente pelos escolásticos, como Tomás de Aquino. A discussão estava frequentemente ligada às disputas entre a Igreja Ortodoxa Oriental e a Igreja Católica Romana, especialmente no que diz respeito à filioque, a questão de se o Espírito procede do Pai e do Filho ou apenas do Pai. Reforma e modernidade. A Reforma trouxe um renovado interesse no papel do Espírito Santo, especialmente em relação à justificação e santificação. Os movimentos pentecostais e carismáticos do século XX e XXI colocaram uma forte ênfase na experiência direta e pessoal do Espírito Santo. Contemporaneidade.
No contexto contemporâneo, o Espírito Santo é frequentemente discutido em termos de sua relevância para questões sociais, como justiça, inclusão e ecumenismo. As definições teológicas são cada vez mais informadas por uma variedade de perspectivas, incluindo feminismo, teologia da libertação e diálogo interreligioso. Compreender o Espírito Santo dentro desses contextos históricos enriquece nossa apreciação da complexidade e da multifacetada natureza dessa divina entidade. Além disso, nos permite ver como o Espírito Santo continua a ser uma figura relevante e transformadora em diferentes eras e contextos sociais. A promessa do Consolador. No coração da fé cristã, encontramos uma promessa significativa que transcende o tempo e conecta gerações de cristãos. A promessa do Consolador, o Espírito Santo. Este capítulo é uma exploração mais profunda do cumprimento dessa promessa que Jesus fez a seus discípulos antes de sua partida física deste mundo. O Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15 a 17, apresenta uma das passagens mais impactantes em relação ao Espírito Santo. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha, vou ler novamente. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aqui Jesus introduz o Espírito Santo como outro Consolador, indicando que ele mesmo é o primeiro Consolador. Esse título é profundo, pois nos fala da missão do Espírito Santo de confortar, aconselhar e auxiliar os cristãos em sua jornada de fé. A palavra grega usada para Consolador é Paráclitos, que carrega a ideia de um ajudante ou defensor. Essa promessa é carregada de significado. Ela implica que o Espírito Santo não é um substituto, mas uma presença igualmente divina e consoladora na vida dos cristãos. Ele é a continuação da obra de Jesus na terra e na vida de seus seguidores. A promessa do Consolador também ressalta a importância do amor e da obediência como pré-requisitos para receber o Espírito Santo. Jesus declara: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso nos lembra que a recepção e a experiência do Espírito Santo estão intrinsecamente ligadas à nossa fé e ao nosso relacionamento com Jesus. Ao longo da história da Igreja, esta promessa tem sido uma fonte de encorajamento e consolo para os cristãos. Ela fornece uma âncora de esperança em tempos de desafios e afirma que o Espírito Santo estará conosco para sempre, o que significa que sua presença é constante, não importa as circunstâncias. À medida que exploramos o papel do Espírito Santo na vida cristã, essa promessa serve como um lembrete da promessa duradoura e transformadora que Deus fez aos seus filhos. O Espírito Santo é o cumprimento dessa promessa, e sua atuação na vida dos cristãos é motivo de gratidão e profunda reflexão. Ele é o Consolador que caminha ao nosso lado, guiando-nos, ensinando-nos e fortalecendo-nos
em nossa jornada de fé. Viu que lindo? Capítulo 4. De Gênesis a Apocalipse, a jornada do Espírito Santo na Bíblia. As manifestações do Espírito Santo nas Escrituras Sagradas são variadas e ricas, cobrindo uma gama de atividades e características que vão desde a criação do mundo até a capacitação dos cristãos para o ministério e a vida piedosa. Este capítulo pretende explorar algumas dessas manifestações notáveis, situadas em diferentes livros e contextos bíblicos. O Espírito Santo na criação. No livro do Gênesis, o Espírito Santo é apresentado como uma força vital que paira sobre as águas do caos, contribuindo para a criação do mundo. Aqui, o Espírito é visto como o sopro de Deus que traz ordem e vida. O Espírito dos profetas. O Espírito Santo também tem um papel significativo na vida e no ministério dos profetas do Antigo Testamento. Ele é a fonte de sua inspiração e poder, permitindo-lhes proclamar a vontade de Deus ao povo de Israel. O Espírito em Jesus Cristo. Nos Evangelhos, o Espírito Santo é descrito como ativamente envolvido na vida de Jesus, desde a concepção virginal até o seu batismo e ministério. O Espírito Santo é uma presença constante, confirmando a divindade e missão de Jesus. O Espírito no Pentecostes. O livro dos Atos descreve o evento do Pentecostes como o cumprimento da promessa de Jesus de enviar o Consolador. O Espírito Santo desce sobre os apóstolos, dotando-os de poder e dons espirituais para a propagação do Evangelho. O Espírito nas cartas paulinas. O apóstolo Paulo oferece uma visão rica e complexa do Espírito Santo, associando-o com uma variedade de atividades e benefícios, incluindo a santificação, a produção do fruto do Espírito e a distribuição dos dons espirituais. O Espírito em Apocalipse. No livro do Apocalipse, o Espírito Santo é retratado como as 7 lâmpadas de fogo diante do trono de Deus, simbolizando sua onipresença e poder. Este capítulo nos permite apreciar a complexidade e a versatilidade das manifestações do Espírito Santo na Bíblia. Ele não é apenas um personagem periférico, mas um agente divino ativo que desempenha uma variedade de funções cruciais na narrativa bíblica. Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo é muitas vezes referido como o Espírito de Deus, ou o Espírito do Senhor, Roach Elohim ou Roach Yahweh, em hebraico. A manifestação do Espírito nesse contexto é diversificada, mas pode ser categorizada em várias áreas principais. Espírito na criação. No livro de Gênesis, o Espírito de Deus é descrito como pairando sobre a face das águas durante o ato da criação. Este é um dos primeiros indícios do Espírito como uma força criativa e organizadora que traz ordem ao caos. Espírito em lideranças e juízes. Em várias narrativas, como as de Juízes, o Espírito do Senhor vem sobre figuras de liderança, como Sansão e Gideão, capacitando-os com habilidades sobrenaturais para liderar e libertar o povo de Israel. Espírito dos reis. O Espírito também é derramado sobre reis, como Saul e Davi. Quando Samuel unge Davi, o texto indica que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Samuel, capítulo 16, versículo 13.
Espírito dos profetas. O Espírito desempenha um papel crucial na vida dos profetas, como Isaías, Jeremias e Ezequiel. Eles frequentemente afirmam que suas mensagens são diretamente inspiradas pelo Espírito do Senhor. Espírito como sinal de esperança. Em textos como o de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, a promessa do derramamento do Espírito sobre toda a carne é vista como um sinal escatológico de esperança e restauração. Espírito em sabedoria e entendimento. O Espírito não está apenas associado ao poder e à ação, mas também à sabedoria e ao entendimento. Isso é evidente, por exemplo, na história de José e Daniel, que possuem o Espírito de Deus para interpretar sonhos e tomar decisões sábias. Ao considerar estas manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento, fica claro que ele não é uma entidade distante ou impessoal. Pelo contrário, ele é ativamente envolvido nos eventos e destinos do povo de Deus, servindo de diversas formas como guia, capacitador e agente de Deus na terra. Novo Testamento. No Novo Testamento, a compreensão e a revelação do Espírito Santo assumem uma nova dimensão, especialmente no contexto da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aqui estão algumas das formas como o Espírito Santo se manifesta no Novo Testamento. Espírito na vida de Jesus. Desde o início, o Espírito Santo está envolvido na concepção de Jesus, como relatado no Evangelho de Lucas. Durante o batismo de Jesus, o Espírito desce como uma pomba e Deus o reconhece como seu Filho amado. Ao longo de seu ministério, Jesus é guiado e capacitado pelo Espírito. Espírito Santo no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, conforme relatado no livro de Atos dos Apóstolos, é um marco na história do cristianismo. Este capítulo explora a manifestação do Espírito Santo nesse evento extraordinário e seu impacto duradouro na igreja. É muitas vezes considerado como o nascimento da igreja e destaca o papel do Espírito na capacitação dos cristãos para o ministério e o testemunho. O cenário é Jerusalém, durante uma das festas judaicas conhecida como Pentecostes. Os apóstolos e outros discípulos estão reunidos quando de repente ocorre uma experiência sobrenatural. E de repente veio do céu som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos, capítulo 2, versículos 2 e 4. 2 a 4. Esse evento é significativo por várias razões. Primeiramente, marca o cumprimento da promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo. Os discípulos são capacitados pelo Espírito para proclamar o Evangelho de Cristo com ousadia. Isso é evidenciado pelas línguas estrangeiras que eles começam a falar, o que permite que pessoas de diferentes nações entendam a mensagem. Em segundo lugar, o dia de Pentecostes simboliza a universalidade da mensagem cristã. Pessoas de todas as nações estão presentes em Jerusalém nesse dia e testemunham o que está acontecendo. A obra do Espírito Santo não está limitada a um grupo étnico ou localização geográfica. Ela é para todos, para todos. Terceiro,
O Espírito Santo desempenha um papel vital na formação da igreja primitiva. Os apóstolos, cheios do Espírito, lideram a comunidade cristã, realizam milagres e ensinam os princípios do Evangelho. O Espírito Santo unifica os cristãos em uma comunhão de amor e serviço, cumprindo a promessa de Jesus de que o Consolador os guiará em toda a verdade. O dia de Pentecostes continua a ressoar na história da igreja, lembrando-nos da obra contínua do Espírito Santo na vida dos cristãos. Além disso, o evento aponta para a importância de receber o Espírito para a missão e o testemunho cristão. Ele nos desafia a buscar o derramamento do Espírito em nossa própria vida, capacitando-nos a ser testemunhas eficazes de Cristo e a viver uma fé vibrante. Este capítulo explora a riqueza do relato do dia de Pentecostes, destacando sua relevância para a igreja atual e o papel contínuo do Espírito Santo na vida dos cristãos. Nosso entendimento e apreciação desse evento histórico pode aprofundar nossa conexão com o Espírito Santo e nossa missão como seguidores de Cristo. Espírito Santo nos dons espirituais. O apóstolo Paulo discute extensivamente os dons do Espírito Santo em suas epístolas, especialmente em 1 Coríntios 12. Ele lista diversos dons, como falar em línguas, profecia e cura, que são evidências da presença e atuação do Espírito na comunidade dos cristãos. Espírito Santo como Consolador e guia. O Evangelho de João introduz o Espírito Santo como o Consolador, ou advogado, paráclito em grego. Este aspecto do Espírito destaca seu papel em consolar, guiar e ensinar os cristãos na ausência física de Jesus. Espírito Santo da Igreja Primitiva. No livro dos Atos, o Espírito Santo desempenha um papel crucial na expansão da Igreja Primitiva. Ele orienta os apóstolos em suas missões, ajuda na tomada de decisões e até mesmo em milagres e curas. Espírito Santo e escatologia. Em textos como o de Tessalonicense, em 2 Tessalonicenses, e o livro do Apocalipse, o Espírito Santo também é associado a eventos escatológicos, atuando como selo e garantia da promessa futura da redenção e restauração. No contexto do Novo Testamento, o Espírito Santo não é apenas uma força ou poder impessoal, mas uma pessoa divina que participa intimamente da vida dos cristãos, da igreja e da realização do plano divino. Ele é tanto um agente de continuidade, ligando o Antigo e o Novo Testamento, quanto de novidade, inaugurando a nova aliança em Jesus Cristo. O Espírito Santo na comunidade cristã. A atuação do Espírito Santo não é apenas uma experiência individual, mas desempenha um papel crucial na formação e na vida da comunidade cristã. Agora, exploraremos como o Espírito Santo molda a igreja e a capacita para cumprir sua missão no mundo. A igreja, como corpo de Cristo, é descrita em várias passagens do Novo Testamento como sendo capacitada e unificada pelo Espírito Santo. Uma das imagens mais poderosas dessa realidade é encontrada em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 13. Pois, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos,
quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Isso destaca a unidade da Igreja, que é formada pelo Espírito Santo, independentemente das diferenças étnicas, culturais e sociais. A diversidade de dons espirituais da comunidade é vista como uma expressão da riqueza da obra do Espírito Santo na Igreja. Além da unidade, o Espírito Santo também concede dons espirituais aos membros da Igreja para edificação e serviço mútuo. Esses dons capacitam os cristãos a desempenhar papéis variados na comunidade, desde ensinar e pregar até servir e liderar. Cada dom é uma contribuição valiosa para a vida da Igreja e seu impacto no mundo. O Espírito Santo também é visto como aquele que capacita a Igreja para cumprir sua missão de proclamar o Evangelho e fazer discípulos. A grande comissão dada por Jesus, em Mateus, capítulo 28, versículo 19, capítulo 28, versículos 19 e 20, inclui a promessa de sua presença contínua. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É o Espírito Santo que capacita a Igreja a cumprir essa missão, capacitando-a com sabedoria, poder e ousadia. Além disso, o Espírito Santo também guia a Igreja na tomada de decisões e no discernimento. Os primeiros líderes da Igreja, no livro de Atos, frequentemente buscavam a direção do Espírito Santo em suas decisões sobre missões, liderança e questões teológicas. Vou marcar aqui a página 106, para esclarecer a grande comissão. Comissão que é a dúvida. O Espírito é o vínculo que une os cristãos em Cristo e os capacita a viver em comunidade. Ele é o Consolador, prometido por Jesus, trazendo conforto, orientação e empoderamento à Igreja. Sua obra é uma fonte de unidade, diversidade capacitada e missão cumprida. A Igreja é verdadeiramente guiada pelo Divino Espírito Santo, que capacita seus membros a viverem como testemunhas de Cristo no mundo e a serem uma comunidade de amor e serviço. Capítulo 5. Entre o divino e o humano. O papel transformador do Espírito Santo. A teologia do Espírito Santo, muitas vezes referida como pneumatologia, é um campo de estudo que busca compreender a natureza, obra e funções do Espírito Santo dentro da Trindade e na experiência humana. Abaixo exploramos algumas das principais discussões teológicas sobre o Espírito Santo. Natureza trinitária do Espírito. A doutrina da Trindade postula que o Espírito Santo é uma das três pessoas da divindade, juntamente com o Pai e o Filho. Esta concepção é firmemente apoiada pelos credos históricos da Igreja e enfatiza que o Espírito é co-igual e co-eterno com as outras pessoas da Trindade. Espírito Santo e Cristologia. A relação entre o Espírito Santo e Jesus Cristo é vital para entender o papel do Espírito na redenção. O Espírito não apenas capacita e guia Jesus em seu ministério terreno, mas também é o agente da nossa união com Cristo.
Espírito Santo e soteriologia. Em termos de salvação, o Espírito Santo é frequentemente visto como o agente de convicção, regeneração e santificação. Ele sela o cristão como uma garantia de sua herança eterna e o capacita para a vida piedosa. Dons e frutos do Espírito. Teologicamente, os dons e frutos do Espírito são evidências de sua presença e atuação na vida dos cristãos. Enquanto os dons são habilidades sobrenaturais concedidas para o ministério, os frutos, como amor, alegria e paz, são qualidades de caráter desenvolvidas através da habitação do Espírito. Espírito Santo e eclesiologia. Na teologia da Igreja, o Espírito Santo é considerado o alento que vivifica o corpo de Cristo, a Igreja. Ele capacita a Igreja para a missão, ministério e adoração, e é a fonte da sua unidade e diversidade. Espírito Santo e escatologia. A atuação futura do Espírito Santo também é um tema de considerável interesse teológico. Ele é visto como garantidor da esperança escatológica, que inclui a ressurreição dos mortos e a renovação de toda a criação. A teologia do Espírito Santo é uma área rica e multifacetada que aborda questões fundamentais sobre Deus, salvação e a experiência humana. Ela serve como uma ponte entre várias áreas da teologia, unindo-as em um entendimento mais completo e integrado da obra divina, da história e da vida dos seres humanos. Dons e frutos. Um dos aspectos mais intrigantes e significativos da atuação do Espírito Santo na vida dos cristãos são os dons espirituais. Neste tópico, exploraremos esses dons e como eles capacitam os cristãos para a obra e o serviço na comunidade cristã e no mundo. Os dons espirituais, muitas vezes referidos como dons do Espírito, são habilidades, capacidades e talentos especiais concedidos aos cristãos pelo Espírito Santo. Esses dons têm um propósito fundamental: edificar a igreja e estender o reino de Deus. Eles são mencionados em várias passagens do Novo Testamento, principalmente em 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4. A diversidade de dons é notável. Alguns são dons de serviço, como o dom de servir, dar ou liderar. Outros são dons de comunicação, como a profecia, ensino e sabedoria. Há também dons de cura, de milagres e de fé, que demonstram o poder do Espírito Santo em ação. A distribuição dos dons é soberanamente determinada pelo Espírito Santo. Não é uma questão de mérito ou escolha humana, mas de acordo com o plano divino. Cada cristão recebe pelo menos um dom, e a variedade dos dons é projetada para promover a unidade e interdependência da igreja. Os dons espirituais capacitam os cristãos a servir de maneira eficaz na obra de Deus. Eles não são concedidos para benefício pessoal, mas para a edificação da comunidade e a expansão do Evangelho. Quando os dons são usados com amor e humildade, a igreja se torna uma testemunha viva do poder e da graça de Deus. No entanto, a compreensão e a aplicação dos dons espirituais tem sido fonte de debate e divergência das igrejas. Alguns enfatizam a importância dos dons milagrosos, enquanto outros dão destaques aos dons de serviço. A interpretação e prática dos dons variam amplamente entre as tradições cristãs.
Esse capítulo explora a natureza dos dons espirituais, destacando sua finalidade, diversidade e importância para a igreja. Ele também aborda questões práticas como discernimento de dons, uso adequado e equilíbrio na vida da igreja. A compreensão dos dons espirituais pode enriquecer a vida da igreja e capacitar os cristãos a cumprir sua missão de forma mais eficaz. À medida que exploramos os dons do Espírito Santo, é essencial lembrar que eles são uma expressão do amor e da graça de Deus para com a igreja. Eles capacitam os cristãos a servir uns aos outros e impactar o mundo de maneira transformadora. Portanto, o estudo e a aplicação dos dons espirituais são uma parte fundamental da jornada do cristão guiado pelo Espírito Santo. Os dons e frutos do Espírito Santo são dois aspectos fundamentais da sua atuação na vida dos cristãos e na igreja como um todo. Embora ambos sejam manifestações do Espírito, eles servem a diferentes propósitos e têm diferentes implicações teológicas e práticas. Dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são capacidades ou talentos sobrenaturais concedidos aos cristãos para o serviço e o edifício do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo fornece listas de tais dons em várias de suas epístolas, mas notavelmente em 1 Coríntios 12. Alguns dos dons comumente reconhecidos incluem falar em línguas, interpretação de línguas, profecia, curas, ensino, sabedoria e conhecimento, liderança e administração. Esses dons são dados pelo Espírito Santo para o benefício da comunidade de fé e para o avanço da missão da igreja no mundo. Eles não são um sinal de espiritualidade superior, mas são destinados para o serviço altruísta. Frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo, em contraste, são qualidades de caráter que se desenvolvem na vida dos cristãos como resultado da habilitação do Espírito Santo. Estes são listados em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. E inclui amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Diferente dos dons, os frutos são menos sobre o que podemos fazer e mais sobre o que nos tornamos. Eles são um testemunho externo da transformação interna que ocorre quando o indivíduo está em relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Inter-relação entre dons e frutos. Teologicamente, é crucial entender que os dons e os frutos do Espírito Santo são complementares. Os dons podem ser vistos como as mãos do corpo de Cristo, permitindo-nos agir de maneira que glorificam a Deus e ajudam os outros. Os frutos, por outro lado, podem ser vistos como o coração, que guia e informa as ações que tomamos. Ambos são necessários para uma vida cristã plena e eficaz, e ambos são evidências da presença e atividade contínua do Espírito Santo na vida dos cristãos. A Trindade. A doutrina da Trindade é uma das mais fundamentais e distintas do cristianismo. Ela postula que há um Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é distinta, mas todas são da mesma essência e natureza divinas. A seguir, exploramos os aspectos chaves desta doutrina complexa e como ela se relaciona com a teologia do Espírito Santo. Conceito de Trindade na história da Igreja. A Trindade não foi compreendida em sua totalidade imediatamente após o surgimento do cristianismo.
A doutrina foi formada e refinada através de séculos de debates teológicos, concílios ecumênicos e elaborações doutrinárias, como os credos de Nicéia e Calcedônia. Bem, vamos parar por aqui hoje. Nós estamos parando na página 114. E aí amanhã daremos prosseguimento. Provavelmente terminaremos amanhã, eu acho, no próximo vídeo. Então, muito obrigado, fique com Deus, Deus abençoe. Estivemos reunidos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.